galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre a Lei Anticrime. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Rodrigo Santos, aqui do Ouso Saber. Sou também defensor público no estado do Ceará e sou ex-defensor público no estado de São Paulo. Tenho cerca de 5 anos de atuação na área criminal da Defensoria Pública e leciono no Ouso Saber as disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal. Antes de iniciar o conteúdo em si, eu queria contar para vocês um pouco de qual é a nossa proposta nesse curso sobre a Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019. Essa lei, como todos devem saber, alterou diversos dispositivos, tanto da legislação penal quanto da legislação processual penal, bem como da legislação especial penal. Então, sem dúvida nenhuma, as bancas examinadoras no ano de 2020 vão focar de maneira muito incisiva nessas modificações. Nesse início, em que não há uma jurisprudência a respeito desse tema, não há um debate doutrinário ainda consolidado sobre os dispositivos que foram recentemente criados pelo Poder Legislativo, a tendência é que seja exigido de vocês apenas o conhecimento sobre a literalidade da lei. E aí, qual é a minha proposta nesse curso? Nesse curso, eu não vou me aprofundar nos aspectos doutrinários, nos aspectos mais dogmáticos a respeito dessas inovações legislativas. Primeiro porque não há doutrina ainda a respeito, os autores de renome nacional ainda estão elaborando as suas obras, e segundo porque seria muita pretensão minha ocupar o tempo de vocês com as minhas impressões pessoais. Então, já queria deixar bastante claro que a maneira que nós vamos abordar essas modificações não necessariamente representam a minha opinião. A minha opinião a respeito do que foi criado pelo Poder Legislativo vai ser deixada em segundo plano. O que é que nós vamos trazer para vocês? O que é que eu vou me esforçar bastante para trazer? Eu vou esmiuçar essas alterações de forma bastante didática. Vocês vão poder observar aqui nos slides que foram elaborados, bem como no resumo em PDF que estará disponível na área do aluno. Eu vou esmiuçar todos os detalhes sobre essa inovação, deixando claro quais pontos podem vir a ser cobrados pelas bancas examinadoras e de qual forma. Ora, depois de cerca de 5 anos lecionando para concursos públicos na área de direito penal, processual penal e legislação penal, a gente já sabe mais ou menos antever, antecipar aquilo que a banca examinadora vai considerar mais interessante, vai considerar mais relevante para ser exigido na sua prova. E a tendência, obviamente, é que as questões elas tenham uma certa malícia, tenham uma certa maldade para tentar confundir o candidato. Dificilmente a banca examinadora vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na lei e jogar na sua prova, especialmente se você estiver se preparando para magistratura, Ministério Público, Defensoria ou Procuradorias, que majoritariamente são o público-alvo aqui da Casa do Ouso Saber. Então, se você está se preparando para essas carreiras jurídicas, certamente as bancas examinadoras tentarão dificultar a sua vida. E aí você, candidato, que tem 20 disciplinas para estudar e que não tem um material ainda farto à disposição, porque os doutrinadores estão elaborando e a jurisprudência não elaborou, você fica se pensando como que eu vou estudar, como que eu vou me antecipar aquilo que pode ser cobrado. Essa é justamente a proposta, a metodologia do nosso curso. Tentar antecipar para você, aluno do Saber, aquilo que da nova lei é de mais interessante para ser cobrado nas provas de concurso. Ok, pessoal? Então, nesse curso você contará com videoaulas sobre as mudanças da legislação penal, que é o que nós vamos tratar hoje, na legislação processual penal e na legislação especial. A minha ideia é tratar isso em 3 a 4 aulas. Na aula de hoje nós vamos focar exclusivamente na legislação penal. Talvez levemos 2 aulas para concluir a legislação processual penal e em mais uma aulinha nós matamos a legislação especial. Dentro dessa aula, dessa videoaula, você contará com as dicas, o resumo do que foi modificado, mas também você terá exercícios de fixação, que é justamente aquilo que eu falei de tentar antecipar o que as bancas examinadoras podem cobrar. E aí nada melhor para guardar, para memorizar essas dicas, essas mudanças,
do que resolver questões a respeito. E como não há questões no mercado ainda, porque não foram feitas provas ainda abordando a lei anticrime, eu elaborei essas questõezinhas aqui, tentando trazer um pouco para vocês da malícia desse pacote anticrime, ok? Então, além das questões, além das videoaulas, você terá também um resumo específico em PDF, que estará disponível junto com a videoaula na área do aluno do Saber, onde você terá, de forma escrita, boa parte, eu não digo todas, mas boa parte das informações que serão trazidas aqui na videoaula. Ok, pessoal? Além disso, você consegue entrar em contato comigo para tirar eventuais dúvidas na área do aluno, do Ouso Saber, nós temos um sistema de dúvidas, e também você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é @profrodrigosantos, no qual eu estou disponível para debater, para comentar os aspectos que vocês tenham achado mais tormentosos dessa nova legislação, ok? Antes de entrar nas modificações, antes de entrar no mérito da aula, é importante a gente fazer uma introdução a respeito do que é esse pacote anticrime. Esse pacote anticrime nada mais é do que uma proposta legislativa que foi aprovada nessa atual gestão presidencial, muito inspirada naquelas 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, mas que não contemplaram totalmente o que era a proposta, o que era a ideia do Poder Executivo para o sistema penal brasileiro. Houve uma certa modificação, ou como a imprensa disse, uma certa desidratação, mas ainda assim, em vários aspectos, a legislação penal foi endurecida. Ok, pessoal? E aí nós temos modificações muito profundas, principalmente na lei processual penal e na lei de execuções penais, mas isso são cenas dos próximos capítulos, ok? Então, sem perder mais tempo, vamos começar aqui com a primeira modificação. Se você abrir a Lei 13.964 no site do Planalto, a primeira coisa que você vai encontrar é artigo 25 do Código Penal. Vou sair aqui da frente para deixar vocês lerem à vontade. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender é que o conceito básico de legítima defesa, ou seja, o significado do que seria legítima defesa, não sofreu alterações. Percebam que o caput do artigo 25, ele se manteve inalterado. Legítima defesa continua sendo a ação defensiva que usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou de terceiro. É o conceito básico, o conceito clássico de legítima defesa. Esse conceito não sofreu alterações. E aí, qual foi a modificação nesse artigo 25? A modificação foi justamente o acréscimo desse parágrafo único que antes não existia. Antes nós tínhamos apenas o artigo 25 caput, agora nós temos um parágrafo único nesse artigo 25. E o que é que diz esse parágrafo único do artigo 25? Diz que, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pessoal, primeira coisa, talvez esse dispositivo gere uma certa estranheza a princípio, porque a primeira coisa que foi dita é que esse parágrafo único ele é tecnicamente desnecessário. Por quê? Porque o que é que esse parágrafo único traz? Ele traz uma legítima defesa de terceiro, ou seja, o agente de segurança pública, diante de uma agressão atual ou iminente contra uma vítima mantida refém, pratica uma ação para defendê-la. E aí o que esse parágrafo único diz é que esse agente de segurança estará agindo em legítima defesa. Pessoal, sem dúvida nenhuma, o conteúdo desse parágrafo único já estava contido, já estava contemplado no artigo 25 caput, porque o artigo 25 caput ele já permitia a legítima defesa de terceiros. E em uma situação de vítima mantida refém, ninguém discorda que é permitido ao agente de segurança pública agir em seu favor, agir em favor desse terceiro que é a vítima que está sendo mantido como refém. E aí, outro ponto interessante desse parágrafo único é que ele deixa
muito claro que devem ser observados os requisitos previstos no caput deste artigo. Então, esse parágrafo único ele não criou uma nova hipótese de legítima defesa com outros requisitos. Esse parágrafo único ele deve observância ao caput, ou seja, para o agente de segurança pública poder agir em legítima defesa, a vítima ela deve estar sofrendo uma agressão atual ou iminente. E digo mais, o agente de segurança pública ele deve usar moderadamente dos meios necessários. O que é que isso significa? Significa que o parágrafo único do artigo 25 não é uma licença para o sniper atirar na cabeça do agente que está mantendo a vítima como refém se há um outro meio menos destrutivo para fazer cessar aquela agressão. O parágrafo único do artigo 25 ele deve observância ao caput do artigo 25, porque ele diz: observados os requisitos previstos no caput. E aí você pergunta, professor, então se o artigo 25 já contemplava a legítima defesa de terceiros, se o parágrafo único condiciona essa hipótese específica de legítima defesa aos requisitos do caput, qual é o propósito desse parágrafo único? E aí, em relação ao propósito desse parágrafo único, o exato sentido, obviamente, dependerá da elaboração de uma doutrina, elaboração de material pelos doutrinadores de renome nacional e também da análise de casos concretos por parte da jurisprudência pátria. O que eu posso lhe adiantar, e aqui deixando claro que é uma impressão pessoal, que você pode concordar ou não, o que me parece nesse parágrafo único é que o legislador pretendeu deixar claro que o agente de segurança pública, numa situação de vítima mantida refém, possui uma maior liberdade, possui uma maior flexibilidade na análise do que seria a agressão atual ou iminente. Em outras palavras, para permitir a legítima defesa de terceiro, ou seja, para permitir a ação do agente de segurança pública, não necessariamente o agente deve estar com a arma na cabeça da vítima. Vamos dizer que o agente está com a arma apontada para baixo, e aí, nesse momento que o indivíduo está com a arma apontada para baixo, o sniper vê a possibilidade de efetuar um disparo. Nessa situação, o parágrafo único daria maior segurança jurídica de que esse agente de segurança pública estaria agindo em legítima defesa. Evitaria também o argumento de que houve excesso, porque o indivíduo estava com a arma apontada para baixo, e aí o agente de segurança pública poderia ter efetuado um disparo na perna, ou poderia ter não efetuado disparo, simplesmente agido de uma outra forma. A minha impressão é de que esse parágrafo único permitiu ampliar a possibilidade de atuação, especificamente do agente de segurança pública, do sniper, no caso, em uma situação de vítima mantida refém. Justamente para a hipótese em que o indivíduo, o autor do crime, ele não está, naquele exato momento, agredindo diretamente a vítima, mas está a mantendo o refém. Ou seja, a situação de manutenção como refém, segundo esse parágrafo único, na minha opinião, gera uma presunção de agressão atual ou iminente. Não necessariamente precisa estar com a faca no pescoço ou com a arma na cabeça. O simples fato de a vítima estar sendo mantida refém já gera uma situação de agressão atual ou iminente que permite a legítima defesa de terceiros. Então, esse parágrafo único, na minha visão, longe de criar uma nova hipótese de legítima defesa, ele simplesmente serve como um norte interpretativo para essa situação específica de um agente de segurança pública em situação que envolva reféns. Mas, como dito, o exato sentido desse parágrafo único só poderá ser captado, só poderá ser compreendido com o passar do tempo. Para fins de prova, o que você tem que saber é que essa hipótese especial, ela exige uma condição do sujeito ativo, que é o agente de segurança pública, e a situação ensejadora da legítima defesa, ela também é especial, porque é necessário que haja uma vítima mantida refém. Aí você me pergunta, professor, beleza, o parágrafo único do artigo 25, ele fala em agente de segurança pública. E se for um particular? Vamos imaginar que o indivíduo esteja mantendo uma vítima refém, e aí um particular vem naquela situação, e esse particular, ele tem, por exemplo, porte de arma, ou às vezes nem tem, mas ele decide agir para resguardar a integridade física da vítima. Esse particular que age para repelir a agressão à vítima mantida refém, ele poderá
se beneficiar da legítima defesa, já que ele não é agente de segurança pública? Eu não vejo outra resposta que não seja sim. Por quê? Porque essa atuação do particular, ela se encaixa no artigo 25. Qualquer pessoa pode agir em legítima defesa de um terceiro, ainda que sem a sua autorização, especialmente em se tratando de direitos indisponíveis, como é a vida. Beleza? Então, esse particular que age para resguardar a vítima mantida refém, ele agirá em legítima defesa, mas fundamentado no artigo 25. Então, com esse exemplo, a gente percebe a desnecessidade prática do parágrafo único. Porque se um particular ele pode se beneficiar da legítima defesa nessa situação, com muito mais razão, o agente de segurança pública não precisaria de um dispositivo legal para tanto. Beleza? Mas, para fins de concurso, como eu falei, você tem que memorizar que se exige um sujeito ativo específico, que é o agente de segurança pública, e que essa hipótese de legítima defesa condiciona a aplicação à observância dos requisitos previstos no caput. Então, não é uma hipótese específica, especial, apartada do caput do artigo 25. Ela é uma decorrência desse artigo 25 caput, ok? Então, muito cuidado, porque eu tenho certeza absoluta que esse ponto vai vir em prova. E aí, só para fins de esclarecimento ou de observação adicional, a proposta legislativa original, ela era muito mais ampla do que foi aprovado, no que se refere à legítima defesa. Se pretendia criar uma diminuição de pena ou até mesmo uma causa de perdão judicial na hipótese de excesso em que esse excesso decorra, por exemplo, de medo ou de uma violenta emoção. Ok? Então, vamos imaginar a situação de um agente de segurança pública que excede na legítima defesa de terceiro por conta do medo ou da emoção. Daí, segundo a proposta original, esse indivíduo, ainda que punido, deveria ter uma redução de pena e, dependendo da situação, o juiz poderia aplicar o perdão judicial. Mas essa proposta ela não foi aprovada. O que foi aprovado foi somente esse parágrafo único para a situação de reféns. Beleza, pessoal? Seguindo em frente, agora falar um pouquinho da pena de multa. Pessoal, em relação à pena de multa, e aí quando nós tivermos uma modificação legislativa, eu vou sempre colocar a redação antiga ao lado da redação nova. E aí a parte que foi modificada estará sempre negritada em vermelho, justamente para facilitar a sua visualização do que foi modificado. A redação antiga do artigo 51 do Código Penal dizia que a multa era dívida de valor e aplicavam-se as normas relativas à execução fiscal da dívida ativa. Por conta dessa redação originária, dessa redação anterior, melhor dizendo, não é original do Código Penal, mas é anterior à que nós temos hoje, formulou-se um entendimento, inclusive sumulado pelo STJ, no sentido de que o método de cobrança da multa penal seria exclusivamente a execução fiscal. E o órgão legitimado para fazer essa cobrança seria a Procuradoria da Fazenda, ok? Não seria o Ministério Público, justamente porque o artigo 51 dizia que a multa era dívida de valor e que se aplicavam as normas relativas à dívida ativa. Então, a interpretação do STJ e, por algum momento, do STF foi de que se aplicavam as normas da Fazenda Pública, logo, o legitimado para a cobrança era a Procuradoria dos Estados ou a Procuradoria da União, a depender da justiça que proferiu aquela condenação, se estadual ou federal. Beleza? E aí, todo mundo sabe que o STF, recentemente, ele, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, sedimentou a tese de que, como a multa penal, não obstante seja considerada dívida de valor segundo o artigo 51 do Código Penal, decorre de uma condenação penal, não se poderia subtrair do Ministério Público a legitimidade para executá-la. Haveria, caso assim se fizesse, uma violação ao 129, inciso 1º da Constituição, que atribui ao Ministério Público a legitimidade para patrocinar a ação penal. Então o STF disse o quê? Que, após a condenação a pagamento de multa penal, o Ministério Público teria 90 dias para ajuizar a ação de execução dessa pena de multa perante a vara de execuções penais.
Passados esses 90 dias, deveria a Fazenda Estadual ou Federal ser comunicada, cientificada, querendo ajuizar a respectiva execução fiscal. Então, haveria uma legitimidade apenas subsidiária da Fazenda Pública. A legitimidade seria, inicialmente, exclusiva do Ministério Público, pelo menos nos 90 dias iniciais, contados a partir do trânsito em julgado da condenação. Beleza? Então, nós já tínhamos esse entendimento do STF, entendimento em ação direta de inconstitucionalidade, vinculante, portanto. O pacote anticrime, para trazer maior segurança jurídica e para trazer uma correspondência entre o Código Penal e o entendimento do Supremo, alterou o artigo 51 do Código Penal para deixar claro que a multa será, não obstante considerada dívida de valor, executada perante o juiz da execução penal. Então não há mais dúvidas, e agora pela própria literalidade do artigo 51, que a multa será executada perante o juiz da execução penal. Percebam que essa foi a única modificação no artigo 51, feita pelo pacote anticrime. Não há menção àquele prazo estabelecido pelo Supremo de 90 dias para o Ministério Público executar essa multa, sob pena de os autos serem remetidos à Fazenda. Contudo, e aí isso é algo que só vai ser sedimentado posteriormente, contudo, imagino que não será afetado o entendimento do Supremo, não há razão para ser afetado. Na verdade, houve um reforço a essa posição do Supremo, no sentido de que a legitimidade é do MP. Contudo, também não se pode retirar da Fazenda Pública a possibilidade, ainda que subsidiária, de executar essa multa, porque tem dívida de valor. Então, essa quantia será revertida aos cofres públicos, beleza? Mas não há expressamente no Código Penal menção a esse prazo de 90 dias. Mas não vejo motivos para ser afetado o entendimento do Supremo que estabeleceu esse prazo, beleza? Pessoal, outra coisa que não vai ser afetada com essa nova legislação é a impossibilidade de conversão da multa não paga em pena privativa de liberdade. Percebam que o artigo 51 manteve a previsão de que a multa é considerada dívida de valor. Então, em caso de não pagamento, não será possível a sua conversão em pena privativa de liberdade. É certo que o Supremo já autorizou, em algumas ocasiões, que o não pagamento deliberado da pena de multa provoque a regressão de regime ou impeça a progressão. Mas a conversão da multa em pena privativa de liberdade não é possível. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com esse ponto. E aqui nesse slide, simplesmente eu trouxe aquelas informações que acabaram de ser passadas. Vamos passar agora para a terceira modificação. Pessoal, a terceira modificação foi no artigo 75 do Código Penal e essa é bastante simples. O limite do tempo de cumprimento de pena, que anteriormente era de 30 anos e passou a ser de 40 com o pacote anticrime. Então foi modificado tanto o caput do artigo 75 quanto o parágrafo 1º, mas sempre com o sentido de aumentar o limite de tempo de cumprimento de pena para 40 anos. Em relação a essa modificação, nós temos dois pontos interessantes. O primeiro, que a súmula 715 do STF deve ser relida à luz dessa modificação, mas o seu sentido permanece intacto, permanece inalterado. O que é que a súmula 715 diz? Diz que a pena unificada para atender ao limite de 30 anos, que agora é 40, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento ou o regime mais favorável de execução. Então, imaginando que alguém seja condenado a 300 anos, essa pena vai ser unificada para atender ao limite de 40. Só que, quando esse indivíduo for postular uma progressão de regime ou livramento condicional, a base de cálculo para aferir se há ou não direito a esse benefício será os 300 anos, e não os 40, ok? Justamente por conta da súmula 715 do STF. Seguindo em frente, agora vamos falar do livramento condicional, que não obstante seja matéria de execução penal,
está dentro do Código Penal, por isso será abordado na aula de hoje. Pessoal, em relação ao livramento condicional, a lei anticrime promoveu algumas alterações nos requisitos para a obtenção desse benefício. Vamos analisar com muita atenção quais foram os dispositivos modificados. Mas antes, vamos comentar todos os dispositivos e bem como os que não foram alterados por essa nova legislação. O artigo 83, que traz a quantidade mínima de pena para autorizar o livramento, permaneceu intacto, ou seja, para o indivíduo ter direito ao livramento, a condenação ela deve ser igual ou superior a 2 anos. E aí você pode me perguntar, professor, então penas inferiores a 2 anos não admitem livramento condicional? O que eu lhe digo é, pela literalidade do artigo 83, não. Para ter direito ao livramento, a condenação ela deve ser igual ou superior a 2 anos. Não obstante existe um debate doutrinário e jurisprudencial a esse respeito, ok? Levando em conta até a proporcionalidade dessa proibição. Mas vamos aqui nos ater à literalidade do artigo 83. O inciso 1º desse artigo 83 diz que se o réu for primário, ele terá direito ao livramento após cumprir 1/3 da pena, ou mais de 1/3 da pena, beleza? Se ele for reincidente, ele tem que cumprir mais da metade. Então, é 1/3 se primário e metade se reincidente em crime doloso, ok? A reincidência em crime culposo, ela não traz esse gravame, esse requisito mais grave, que é cumprir metade da pena para ter direito ao livramento condicional. E agora vamos passar para o que foi efetivamente modificado. O inciso 3º, ele exigia comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Agora, o que é que foi feito? Além de ter sido dividido em alíneas esse requisito subjetivo, também adicionou-se um critério, que é o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses. Percebam que esse critério temporal aqui, de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, não existia no inciso 3º. O inciso 3º exigia apenas comprovado comportamento satisfatório. E aí você pergunta, professor, e o que é comprovado comportamento satisfatório? Ninguém sabia dizer, porque ia muito da legislação de cada estado, do regulamento penitenciário de cada estado, ia muito do entendimento de cada juiz. Então, o que é que essa modificação se propôs? Essa modificação se propôs a tornar mais objetiva a análise do requisito subjetivo. É mais ou menos isso. Trazer um pouco mais de segurança jurídica na análise do requisito subjetivo do livramento condicional. Então percebam que agora o indivíduo ele tem que ter bom comportamento e ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Também percebam que anteriormente se exigia comportamento satisfatório. E agora esse comportamento ele tem que ser bom. Você me pergunta, professor, isso tem repercussão prática? E aí eu lhe digo, há regulamentos penitenciários estaduais que diferenciam o comportamento satisfatório do bom comportamento. Então nós teremos aí um certo debate, talvez algum juiz negue o livramento condicional, porque não há o atestado de bom comportamento, há apenas um atestado de comportamento satisfatório. Mas aí essa questão vai ser, com certeza, objeto de recurso, e aí nós teremos uma resposta definitiva. Mas o fato é que houve, sim, a modificação do critério, que antes era apenas comportamento satisfatório, e passou a ser bom comportamento. Ok? Então, se sua prova ela trouxer que se exige para o livramento comportamento satisfatório, ela vai estar errada. O que se exige é bom comportamento, que objetivamente esse significado, como eu disse, ele pode ter diferença dependendo da legislação de cada estado, ok? E além do bom comportamento, o indivíduo ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. E aí, para mim, essas duas alíneas, elas são repetitivas, porque o bom comportamento, muitas vezes, ele é aferido pela ausência de falta grave. Então, se o indivíduo não cometeu falta grave nos últimos 12 meses, provavelmente ele vai ter bom comportamento. De qualquer forma, o legislador preferiu deixar esses requisitos em alíneas diferentes, beleza? E aí a linha C e D, elas simplesmente reproduzem o que já havia na redação anterior. O bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Beleza, pessoal? E ainda em relação ao livramento condicional, a gente analisou os incisos 1, 2 e 3. Agora vamos analisar o 4 e o 5, que não foram expressamente modificados pela nova lei, mas que tiveram a sua aplicação prática modificada, e modificada substancialmente. É isso que eu vou tentar passar para vocês agora. O inciso 4, ele dizia que para ter direito ao livramento, o indivíduo deve ter reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Até aqui tudo bem, esse dispositivo não foi impactado. Agora, o inciso 5º, ele diz que, para ter direito ao livramento, o indivíduo ele deve ter cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de pessoas e terrorismo, o famoso TTT, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, condenados por crime hediondo têm direito ao livramento após 2/3 da pena, salvo se forem reincidentes em crime hediondo. Se o indivíduo for reincidente em crime hediondo, ele não terá direito ao livramento. E aí, reincidente em crime hediondo, você tem que entender como 2 crimes hediondos seguidos, ok? Ele praticou um crime hediondo, foi condenado, depois praticou um novo crime hediondo. Aí ele é reincidente específico em crime hediondo e não tem direito ao livramento. Se ele não é reincidente específico, ou se ele é primário e cometeu um crime hediondo, ele tem direito ao livramento depois de 2/3 da pena. Ocorre que o pacote anticrime, ele acresceu ao artigo 112 o inciso 6º, a linha A, e o inciso 8º. O que é que esses dispositivos dizem? O artigo 112 é o que trata da progressão de regime, beleza? Só que o inciso 6º, que foi acrescido a esse artigo 112, ele diz que o indivíduo ele tem direito à progressão de regime após 50% da pena, se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Pessoal, percebam que aí foi a famosa jabuticaba, né? Por quê? Porque no dispositivo da progressão de regime se colocou uma vedação absoluta ao livramento condicional, muito possivelmente sem o devido debate legislativo, inclusive sobre a constitucionalidade dessa vedação. Mas o que nós temos é que se o indivíduo praticar um crime hediondo com resultado morte, ou seja, extorsão qualificada pela morte, homicídio qualificado, latrocínio, enfim, todo tipo de crime hediondo com resultado morte, ele não terá direito ao livramento mesmo que seja primário, ok? E no inciso 8º, ele também traz o caso do reincidente vedando o livramento condicional. Então percebam que tanto o inciso 6 quanto o 8º, eles vedam o livramento condicional, independentemente de o indivíduo ser primário ou reincidente, se ele cometer um crime hediondo com resultado morte. Percebam que o legislador ele não alterou expressamente o inciso 5º do artigo 83 do Código Penal, que traz o requisito do livramento condicional. Mas ele colocou num dispositivo que não era relacionado a livramento, que era relacionado à progressão de regime, uma vedação absoluta ao benefício, no caso de condenado por crime hediondo com resultado morte, ainda que primário. Então, independentemente do debate que vai se travar a respeito, você tem que ter muito cuidado quando ler esse inciso 5º. Crimes com resultado morte hediondos não admitem livramento, ainda que o réu seja primário, beleza? Muito cuidado, eu não tenho nem dúvida, e acredito que vocês também não, que isso vai ser objeto de prova. E aí, com essas dicas, a gente encerra o primeiro bloco da aula. Já voltamos com mais dicas sobre o pacote anticrime. Forte abraço.